Os reis amoritas e cananitas foram tomados de medo e pânico diante do povo que havia passado por milagres tão grandes e nem sequer tiveram a coragem de se unirem para combater Israel. Então eles estavam tão aterrorizados que eles nem tiveram tempo de se preparar, se unirem, fazer uma coalizão para ir contra Israel, de tão aterrorizados que eles estavam. Cada povo se fechou no seu forte. E o próximo versículo começa com as palavras, naquele tempo. Então no versículo 2 começa assim, naquele tempo Yahuá disse a Yahushua, a Josué, tá? Então por que tem essa expressão, naquele tempo? Cada povo se fechou no seu forte. O próximo versículo começa com as palavras naquele tempo, que indicam que havia uma atmosfera de temor entre os povos de Canaã. E o povo de Israel não receava um ataque súbito, tá? Devido ao relato da celebração do sacrifício de Pêssar, este capítulo foi escolhido para a leitura da Haftará, depois da leitura da Torá no primeiro dia de Pêssar. Então, nossos irmãos da casa de Judá, em sua liturgia, tá? Incluem esse capítulo 5 de Josué, tá? Na liturgia de Pêssar, por ser um assunto que fala muito acerca de Pêssar, de circuncisão. Então vamos lá. Vamos ler o versículo 2. Naquele tempo disse Yahuá a Josué, a Yahushua, faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel pela segunda vez. Os filhos de Israel não cumpriram o mandamento da Brit Milá, da circuncisão, durante as suas peregrinações no deserto. Então, gente, isso é tão impressionante. Todos os comentaristas, quando vão comentar esse capítulo 5, quase todos, eles ficam de queixo caído, né? Como que uma geração que viveu nos dias de Moshe e Aharon, nos dias de Moisés e Arão, nos dias de Josué e de Caleb, que Josué e Caleb já pegaram aquela época também de Moisés e Arão, como que essa geração não circuncidava os seus filhos, né? Alguns vão atribuir as más condições de vida no deserto, tá? Por causa do calor, aquela coisa toda. De todo jeito, tem um ditado muito famoso que se fala, né, aqui no Brasil, né? Explica, mas não justifica, né? Ou seja, explica, mas não justifica. Então vamos lá. Os filhos de Israel não cumpriram o mandamento da circuncisão durante as suas peregrinações no deserto. Eles se circuncidaram antes de celebrar a primeira Pêssar no Egito, isso está em Êxodo capítulo 12. Agora fizeram o mesmo, sendo que é proibido participar do sacrifício quem não estiver circuncidado. Note-se que, ao fazer Elohim a aliança com Avraham, os dois preceitos, ou seja, o da circuncisão e o da conquista da terra prometida, estão vinculados um com o outro. Foi aquele texto que eu li para vocês, de Bereshit, Gênesis capítulo 17. Ou seja, já uma reflexão, né, para nossas vidas, tá? Nós queremos adentrar, né, na terra prometida. Terra prometida no sentido geográfico é entrar na terra de Israel. Mas num sentido, vamos dizer assim, mais profundo, ou seja, nós nos movermos na direção dos nossos ideais, daquilo que o Criador tem colocado diante de nós, da nossa família, da nossa profissão, do nosso ministério, nossa saúde, seja o que for, tá? Então, esse mandamento da circuncisão é um mandamento muito importante, tá? Então, por exemplo, Paulo, Shaul HaShaliach, lá em 1 Coríntios, né, que os cristãos pensam que Paulo está falando da tal da Santa Ceia, né, que isso nem existe, essa tal da Santa Ceia, né, a ceia do Senhor, né? Então, em 1 Coríntios 11, Paulo está falando de nada mais, nada menos do que de Pêssar, a celebração da festa de Pêssar. E Shaul deixa claro que não poderia se participar de qualquer jeito, tá? Ele fala que por causa disso, ou seja, por se participar de maneira irreverente, uma delas é sem praticar a circuncisão. Paulo fala, por causa disso existem muitos que estão enfermos, doentes, e até muitos morreram entre vós. Então nós precisamos entender que precisamos ter temor e tremor para com o nosso Elohim. Então a festa de Pêssar é uma festa muito solene. Então quem já participou da festa de Pêssar, todo ano a gente celebra, a gente dá a oportunidade dos irmãos e das irmãs celebrarem com a gente. Então uma festa muito solene. E essa festa é o quê? É uma festa que aponta para o sacrifício do nosso Messias, né? Então é uma festa muito solene. E não convém a gente participar de qualquer jeito, tá? Então a gente tem que participar com muito temor e tremor, tá? Então vamos lá. Vamos ler o versículo 3. Então
Yahushua, Josué, fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeat Haralot, que significa o monte dos prepúcios. Tá? Então, vamos estar lendo aqui o versículo 3, o comentário. O local situado no Gilgal recebe o nome do acontecimento. Vamos ler agora do versículo 4 até o 7. E esta foi a causa porque Yahushua, Josué, os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Porém, a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz de Yahuá, aos quais Yahuá tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que Yahuá jurara a seus antepassados dar-nos, terra que emana leite e mel, Eretz, Zavat, Halav, Devash. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué e Yahushua circuncidou, porquanto estavam sem se circuncidarem, porque os não circuncidaram no caminho, tá? Então vamos ler aqui o comentário. A geração que saiu do Egito morreu no deserto, por causa do pecado dos espiões, conforme relatado na Torá. Então isso é relatado lá na Parashá Islar Lerá, que começa em Números capítulo 13, tá? Moisés também menciona isso em Devarim, Deuteronômio capítulo 2. Seus filhos tiveram a boa fortuna de entrar na terra prometida e conquistá-la. Então essa geração agora está tendo esse bônus, esse favor imerecido de entrar na terra prometida. O não cumprimento do preceito da circuncisão, né, então muitos comentam isso aqui, foi devido às condições de vida e ao clima do deserto, que representavam um grande perigo. Então aquela história explica, mas não justifica, tá? Agora vamos ver o que o Talmud fala. O Talmud diz que parte do povo, especialmente a tribo de Levi, circuncidou seus filhos no deserto, apesar do risco de vida. Então a gente não pode bater o martelo. Por quê? Os que defendem essa tese, vamos abrir em Números, capítulo 1, do 47 até o 52, tá? Então em Números, diversos trechos na Torá, o Criador, ele não incluía a tribo de Levi no censo, pedia para contar fora a parte. Então, alguns acham que estaria se referindo às outras tribos, tá? Que não tinham se circuncidado, mas nós não podemos bater o martelo. Então, vamos lá. Vamos ler Números 1, do 47 até o 52. Desde o 45. Assim foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados, pois, foram 603.550. Isso é na época de Moisés, tá? Porém, os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Porquanto Yahuá tinha falado a Moshe, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o Mishkan, o tabernáculo, e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu acampamento, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Então, quem quiser marca essa passagem aí. Esse texto fala que cada um tem que acampar junto da sua bandeira, tá? Então, alguns acham que os levitas teriam se circuncidado, tá? Outros acham que não. Então, a gente não tem como bater o martelo. Então, vamos prosseguir. A gente vai estar lendo agora o versículo 8. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Então, a gente sabe que para se recuperar da circuncisão, leva uns 3 dias, tá? A gente sabe que é um desconforto bem grande. Hoje em dia, mesmo com a tecnologia que tem, com a medicina avançada, né? Anestesia, pode ser local, pode ser geral, tudo isso. Mesmo assim, a pessoa fica alguns dias com muito desconforto. Então, eles não poderiam ir para a guerra
logo imediatamente após a circuncisão. Então eles tiveram que se recuperar, tá? Alguns dias. Então vamos lá. Só uma observação interessante. Yahuwá, ele nos surpreende, né? Para que seja demonstrado o seu poder, para que Israel não viesse se vangloriar, tá? Nenhum ser humano, nenhum general humano de guerra iria circuncidar o seu exército, ou seja, os homens que iam para a guerra, logo antes de uma batalha. Porque na mente de um líder humano, poxa, isso vai atrapalhar a mobilidade dos soldados, como é que vai ser isso, né? Vão deixar para fazer isso depois, tal. Mas o Criador, para que mostre o poder dele, ou seja, eles entrariam na Terra Prometida, conquistariam os outros povos, venceriam por causa do poder do Criador, que se manifestaria na vida deles, do povo de Israel, através da prática das mitzvot, dos mandamentos. Então, para o Criador, é mais interessante que o israelita fique até meio dolorido, tá? Com menos mobilidade, mas que ele cumpra os mandamentos da Torá, do que todo ágil lá, todo dinâmico, sem nenhuma limitação para os seus movimentos e violando a Torá, tá? Então vamos lá. Cumprida a circuncisão do povo, ou seja, o povo ficou em Gilgal, até se recuperar, sem medo dos habitantes da terra, não tendo acontecido como com os habitantes de Shechem, que se circuncidaram e cuja fraqueza foi explorada por Shimon e Levi, irmãos de Diná, que os atacaram. Então, lá em Gênesis, capítulo 34, a gente vê que é bem dolorosa a circuncisão. A gente vê que os moradores da cidade de Shechem ficaram muito abatidos por conta disso. Pode falar, Mary. Eu ia estar fazendo um comentário, né? Nossa, isso para mim aponta demais a nós, e eu fico até pasmado. Um povo incircunciso, possuidor de acrobatia, viajando no deserto, e nós chamados dos acrobastias, vivendo no deserto, às portas de entrar na terra por Yahushua. Eu fico até espantado com essa passagem tão maravilhosa. Poxa, muito lindo o comentário, hein? Lindo. Todarabá, irmão Yachar, pelo comentário. Lindo. Isso mesmo. Quer dizer, muito lindo esse comentário. Quer dizer, o povo, né, na acrobustia, né, o povo lá no deserto, as tribos sem fazer a circuncisão, abriram mão de fazer a circuncisão no deserto, e nós também no deserto, né? Então, aqueles que estão voltando, né? E vamos ser levados por Yahushua, né, o nosso Messias, para a Terra Prometida, é verdade. Então, vai chegar um momento em que o nosso Messias vai retornar para estabelecer o seu milênio, e ele vai nos introduzir na terra que emana leite e mel, na terra de Israel, né? Então, se a gente não entrar agora nesses dias, não tem problema. Quando o nosso Messias voltar, nós vamos morar em Israel, porque essa foi a promessa que Yahuwá fez para os patriarcas. E não só para os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, mas para toda a sua zera, a sua semente, a sua descendência, que somos nós. Então, vamos lá. Vamos prosseguir. A gente vai ler o versículo 9, tá? Vamos lá. Oi, pode falar. Acho que é o André que está colocando, porque eu não enxergo dessa letra azul. Uhum. Tá? Mas que, está dizendo, mas então o batismo nas águas não é mais importante que a circuncisão? Então deixa eu responder a pergunta do nosso irmão André. A nossa salvação, ela se dá mediante a fé, a emuná no Messias e Yahushua. Lá no finalzinho, né, vamos abrir em Marcos, né, no finalzinho da Bessorá, das Boas Novas de Marcos, no finalzinho do capítulo 16, né, diz assim, né, Marcos 16. Quem crer, ou seja, quem tiver emuná e for imerso e for batizado, fizer a tevilá, a imersão, um mikve, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, se espera de uma pessoa que crê que ela seja imersa, que ela seja batizada, né? Que ela seja batizada, tá? E a circuncisão, então, primeiro, agora, muitas pessoas vão até crer no Messias e não vão ter a oportunidade, talvez, de fazer a imersão, o batismo, mas nem por isso também elas vão deixar de estar salvas. Lembrar do ladrão que foi colocado na estaca de execução ao lado do Mashiach, né? Para ele ali não deu tempo nem dele ser batizado, né? E pela fé, pela emuná que ele teve no Messias, ele foi salvo.
Agora, todos aqueles que têm oportunidade, que estejam fazendo a imersão, a tevilá, tá? O mikve, tá? Então, é um mandamento importante que o nosso Mashiach Yahushua prescreveu na Aliança Renovada. A circuncisão, a Brit Milá, ela é um mandamento importantíssimo, mas não significa que se porventura a pessoa não fez a circuncisão, que ela perdeu a sua salvação, tá? Então, lá na época de Paulo e Barnabé, os judaizantes, né, que saíam de Jerusalém para perturbar as congregações efraimitas que Paulo e Barnabé fundavam. Eles ficavam aterrorizando os efraimitas que estavam voltando. Esse é o plano de fundo do livro de Gálatas. Eles ficavam falando, nossa, se vocês não se circuncidarem imediatamente, de nada vai valer o sacrifício do Messias. Então, isso é uma coisa totalmente errada, tá? Então, a circuncisão é um mandamento importantíssimo, mas se a pessoa não circuncidar, se ela não se circuncidar, não significa que ela perdeu a sua salvação. Ela está perdendo um privilégio de cumprir um mandamento importantíssimo, ela está perdendo o privilégio de participar de Pêssar, né? Mas dizer que ela perdeu a salvação não pode, né? Igual a gente dizer assim, por exemplo, qualquer mandamento, se não usar o tzitzit, por exemplo, se não usar o tzitzit, não tem salvação. A gente não pode dizer isso. Então, o mandamento do tzitzit é importante? Mas se a pessoa não tiver o tzitzit, nem por isso ela perdeu a salvação, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai estar continuando. Vamos ler agora o versículo 9. Disse mais Yahuá a Josué, a Yahushua, hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, Mitzrayim, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até ao dia de hoje. O nome Gilgal é explicado. Seu significado é remover. Ordenando a circuncisão, Yahuá removeu a vergonha dos filhos de Israel. Vamos abrir em Gênesis 34, 14. Olha que coisa interessante. Então, uma vergonha, né? Para o nosso povo de Israel, era um opróbrio não ser circuncidado. Então, vamos lá. Gênesis 34, 14. Vamos ler desde o 13. Então responderam os filhos de Jacó a Shechem, Siquém e a Hamor, seu pai, enganosamente falaram, porquanto havia contaminado a Diná, sua irmã, e disseram-lhes, não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha, um opróbrio para nós, tá? Então, desde Gênesis já existe esse conceito. Então, o Criador removeu esse opróbrio, ou seja, era um opróbrio que pairava, uma vergonha que pairava coletivamente sobre o nosso povo de Israel, ou seja, toda a nação tinha deixado de cumprir esse mandamento, a circuncisão. Então, o Criador, ele vai falar isso. Por exemplo, lá em Levítico, a gente vai ver diversas vezes, na Aliança Renovada também, né? Sejam santos, ou seja, sejam Kedoshim, porque eu, Yahuá, sou Kadosh, porque eu, Yahuá, sou santo. Então, diversas vezes na Bíblia tem essa expressão. Então, nós que buscamos ao Criador, Ele vai nos concedendo o seu favor, né? E aqui estava concedendo esse favor extraordinário ao nosso povo. Lembrar que Moisés e Arão não tiveram o privilégio de entrar na Terra Prometida. Então, se uma geração vai ter o privilégio de entrar na Terra Prometida, então não pode pairar sobre essa geração essa coisa vergonhosa de a nação inteira, coletivamente, não ser circuncidada, tá? Então vamos lá. E tiveram que ter bastante coragem. Naquela época aqui dos nossos antepassados, não tinha negócio de plano de saúde e tal, então era bem doloroso mesmo, era no peito e na raça. Então hoje em dia nós temos muito mais recursos, tá? Dá para a pessoa se programar e fazer. Então, por que não fazer? Por que não cumprir esse mandamento tão importante? Embora não implique em salvação, tá? Não implique em salvação, mas por que não cumprir esse mandamento tão importante, tá? Para que, vamos dizer assim, seja removido esse opróbrio da vida da pessoa e para que ela possa participar de Pêssar, tá? Estaremos celebrando Pêssar, tá? No mês de Aviv, Nissan. Então, dá tempo de, porventura, aqueles que ainda não são circuncidados, irem providenciando, tá? Irem agilizando essa questão de circuncisão. Mas primeiro, façam porque Yahuá falou com vocês, não porque eu estou falando, tá? Porque isso tem que ser uma coisa que o próprio Criador fale, tá? Ou seja, para que não seja nem por força e nem por violência, mas por meu espírito, diz Yahuá, como nós vemos no Tanar, tá? Então, é que a pessoa possa fazer uma tefilá, colocar isso diante do Criador, tá?
Claro que podem ter inúmeras dificuldades para a pessoa fazer, mas coloca diante do Criador. Se a pessoa der o primeiro passo, o Criador se move na direção da pessoa. Mais uma vez, em Israel se diz, mova-se na terra que o Criador se move nos céus, tá? Então vamos lá. Vamos prosseguir. Então vamos ler agora, vamos ler o versículo 9 de novo. Disse mais Yahuá a Josué, a Yahushua, hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até ao dia de hoje. Então vamos lá. Gilgal, né, o significado é remover. Ordenando a circuncisão, Yahuá removeu a vergonha que pairava sobre os filhos de Israel, que nos anos de escravidão no Egito não puderam cumprir este mandamento. Em Gilgal foi erguido o monumento, né? No capítulo 4, versículo 20, a gente vê isso. Então esse lugar é tão importante, Gilgal é tão importante que lá foi erguido um monumento, no capítulo 4, versículo 20 de Josué. Em Gilgal foi circuncidado o povo. Em Gilgal foi feito o sacrifício de Pêssar. Em Gilgal cessou o maná e houve uma série de outros acontecimentos. Então esse lugar é extraordinário. Oi, pode falar. A Ela está comentando aqui quando ela era na igreja, né? Uhum. Tinha que ser batizado por duas cores, né? Uhum. Antes de morrer, senão não seria salvo, né? Uhum. Aí ela está falando que tinha acho que tinha uma oração específica, Uhum. que na igreja tem, algumas igrejas têm essas coisas, né? Uhum. Mas isso não tem especificado na Bíblia, né? Exatamente, é assim, por exemplo, Paulo, Shaul, ele fala, porventura todos vós falam em línguas, todos vós têm o dom de profetizar, ou seja, pela retórica a resposta é sempre não para as questões que ele está colocando, né? Então nós temos que mostrar a evidência do Espírito em nossas vidas através do quê? Do fruto do Espírito, que é mencionado em Gálatas, capítulo 5. Então, por exemplo, a congregação foi legal isso que a irmã colocou nessa questão. Então, principalmente nas igrejas efraimitas, muitas igrejas é colocada essa questão, a pessoa tem que ser batizada com o Espírito Santo e tal. Porque as irmãs colocavam a mão na cabeça. Aham. Ó, eu vou contar uma que não é piada. Isso tudo é coisa de igreja. Nem todas as igrejas. Nem todas as igrejas pensam assim, né? Biblicamente, isso não tem. Não tem uma base bíblica, né? Mas esse negócio do batismo com lua, né? Uhum. Assim, é uma condição, ela está colocando aqui como que a igreja que ela era condicionava isso à salvação dela, né? Então é bem colocado isso. Acontece, mas não tem base bíblica para isso, porque a pessoa, por exemplo, João Batista, só para a gente ter ideia, lá em João capítulo 10, Yohanan, no Evangelho de João, diz, na verdade, Yohanan, o imersor, não fez nenhum sinal, mas tudo quanto ele disse acerca do Mashiach era verdade. Ou seja, o homem que o Messias mais elogiou foi quem? João Batista e Yohanan Hamatbil, João o imersor. Ele não falava em línguas, não fazia nada disso, ou seja, então para esse pessoal aí pentecostal, o João Batista seria uma pessoa apagada espiritualmente. Mas qual foi o grande mérito de João Batista? Tudo que ele falava acerca do Messias era verdadeiro. Então nós devemos ter sim o fruto do Espírito em nossas vidas. E o Criador ele vai dar um dom a cada um de nós, conforme ele aprouver, né? Então, infelizmente, a gente sabe que existe muito separatismo, é como se fosse uma casta. Algumas igrejas pentecostais colocam como se fosse uma casta superior, né? Como se fossem pessoas mais evoluídas, aquelas que falam em línguas, aquelas que profetizam. E Paulo deixa bem claro que nem todos falam em línguas, nem todos profetizam, né? Cada um vai receber um dom, né? Então, o que nós devemos ter é o fruto do Espírito, que é mencionado em Gálatas, capítulo 5, né? Então, em Gálatas, capítulo 5, isso é que é uma coisa mais importante. O que eu queria falar, que é o seguinte, a congregação de Corinto, os comentaristas falam isso, era a congregação que mais se preocupava com os dons espirituais, mas olha que coisa engraçada, era a congregação mais infantil de todas, a congregação mais carnal que Paulo fundou, né, que Shaul fundou, ou seja, era a congregação que precisava de rudimentos. Paulo chega a dizer, leite vos dei por alimento e não alimento sólido, porque vocês não podiam suportar e não podem até agora. Ou seja, era uma congregação muito
infantil espiritualmente e que achava que as pessoas superiores eram aquelas pessoas que tinham muitos dons, tá? E repetindo, o que vai fazer com que sejamos evoluídos espiritualmente, com que a gente venha crescer, tá? Muito mais é o quê? É o fruto do Espírito, que é mencionado em Gálatas capítulo 5, tá bom? Vamos prosseguir. Vamos lá. Então nós vamos para o versículo 10 agora. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Pêssar no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, nas campinas de Jericó. Circuncidados os homens, eles puderam fazer o sacrifício de Pêssar e celebrar a festa, de acordo com os regulamentos, no dia 14 de Aviv. O sacrifício é consumido durante o Seder, tá? Na noite do dia 14, tá? Então, quem já participou de Pêssar sabe disso, né? Tá? A gente celebra, tem toda uma liturgia bem extensa. Da última vez que a gente celebrou foi legal a beça. A gente estava programado para despedir de vocês por volta de meia-noite, né? A gente já estava despedindo. Quando viu, nós estendemos até o sol nascer. Aí todo mundo, não, vamos ficar mais nesse... E acabou que a gente ficou o quê? Até umas 6 e pouca da manhã. Acho que a gente ficou até 6h13. Acho que até a gente combinou, se não me falha a memória, já ficamos até às 6, o sol nasceu. Em homenagem aos 613 mandamentos, vamos ficar até 6h13. Eu acho que foi isso, se não me falha a memória, tá? Então foi bem legal. Então o povo aqui está celebrando, né, a Pêssar, que é uma festa importantíssima. Olha que figura maravilhosa. Olha como tudo aponta para o nosso Messias. Ou seja, quem entrar na Terra Prometida é uma alegoria, uma figura da vida eterna. Tem que participar de Pêssar, ou seja, tá? Tem que relembrar o Cordeiro, tá? Que aponta para o nosso Messias. Yahushua. Mashiach Yahushua é o quê? Setamim, em hebraico, que significa Cordeiro perfeito, Cordeiro sem defeito. Então, Israel está totalmente conectado aqui na história do livro de Josué, do livro de Yahushua, está totalmente conectado com o nosso Messias Yahushua, tá? Seja atravessando o Jordão, assim como o nosso Messias iniciou seu ministério no Rio Jordão, em Mateus capítulo 3, tá? E também pelo Cordeiro de Pêssar, que aponta para o Messias Yahushua. A festa de Pêssar é uma festa extraordinária, que aponta para o sacrifício do nosso Messias Yahushua. E é simbolizado no tabernáculo pelo altar de sacrifícios, que tinha logo na entrada do tabernáculo e posteriormente no templo, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. Vamos ler os versículos 11 e 12. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Pêssar. Pães asmos, matzot e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então vamos ler aqui o comentário. Ao entrar o povo de Israel na terra de Canaã, cessou o maná e passou a alimentar-se, isso é registrado também em Êxodo 16:35, tá? E passou a alimentar-se do produto da terra que encontraram na planície de Moabe, ou que compraram dos campos nos arredores das cidades fortificadas. Isso está escrito no Talmud Yerushalayim, tá? Halá 2.1. Então vamos lá, a gente vai estar prosseguindo. Então vamos ler os versículos 13 até o 15 para que estejamos concluindo, tá?